E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade ao conteúdo de filosofia, tá certo? Eu vou fazer um levantamento rapidinho do que a gente viu no primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente começou aí a marcar o trajeto evolutivo da filosofia. Lá no século VII ou então quinto a.C., surgiram os primeiros pensadores que passaram a evoluir a maneira de pensar quando começaram a negar a consciência mítica e buscar uma consciência filosófica. Tá? E a partir do momento que a gente tem essa mudança comportamental em termos da filosofia, nós começamos a estudar um grupo de pensadores chamado pré-socráticos. Qual seria o objetivo primeiro dos filósofos chamados pré-socráticos? Encontrar o princípio de tudo. Tá? E o princípio aí foi chamado de arquê. Arquê, princípio em grego, arquê, fundamento em grego. E para falar do princípio de tudo, da fundamentação de tudo, surgem aí os 4 elementos: a água, o ar, o fogo e a terra. Para os filósofos pré-socráticos, o começo de tudo estaria exatamente nesses elementos. E quando a gente fala dos pré-socráticos, nós temos um conjunto de pensadores que constitui esse grupo. Embora formasse um grupo dentro da historicidade, eles tinham divergências. E aí aparecem 2 grupos, os monistas e os pluralistas. Por que esses nomes? Aquele filósofo que fazia parte do grupo dos monistas achava que a explicação para os fenômenos residia em apenas um elemento. Já os pluralistas diziam que se você quer explicar um fenômeno, você vai ter que se apegar a vários outros elementos, que não se resume somente a um. Eu posso falar de fenômenos naturais a partir não somente do fogo, mas também através da água, através do ar, através da terra. Então eu começo a ter uma diferenciação entre esses grupos, monista e pluralistas. Tendo essa divisão, isso não significa que um negue o outro. Era apenas o que? Divergência na maneira de pensar. E quando a gente pega esses filósofos pré-socráticos e a gente quer ressaltar figuras que passaram a ter importância maior, então que contribuíram com a evolução da filosofia e que até hoje são utilizados, nós vamos pegar 2 ícones. Nós vamos pegar o Heráclito e Parmênides. São exatamente aí 2 filósofos do grupo dos pré-socráticos que passavam, evidentemente, aí, a discutir a filosofia a partir de um movimento racional. Agora, existiam diferenças entre eles? Claro, até porque eu e você, nós podemos analisar o mesmo fato, embora com perspectiva diferente. Heráclito trabalhava com a ideia do mobilismo. Tudo estava em constante mobilidade, em constante movimentação, em constante transformação. E aí aparece aquele pensamento célebre de Heráclito que diz: quando se toma banho no rio, pela primeira vez, você saindo e entrando novamente, você entra modificado e as águas que vão te banhar a partir daquele momento são outras águas. O que ele quer dizer com essa metáfora? Que a gente está em constante modificação, que o ambiente está também em modificação e que tudo é mutável. Só que Parmênides, que embora sendo pré-socrático como Heráclito, pensa de uma forma diferente. Segundo Parmênides, o ser é imutável, é indivisível, é marcado por uma essência. E aí ele cria determinados parâmetros para falar dessa imobilidade ou então do imobilismo.
Ele diz que o ser, tá, é tudo aquilo que pode ser pensado e dito. Aquilo que não pode ser pensado, que não pode ser dito, tá, não é um ser. E aí você começa a entender, tá, que ele trabalhava com a ideia de ser atemporal, o ser não tem uma história, o ser tem uma essência, tá? Esse ser, quando a gente resolve pensar numa mudança, essa mudança vem a partir, tá, de sensações. Ele diz que quando a gente faz uma análise a partir, tá, dos sentidos, isso é uma análise ilusória. O ser continua o mesmo, nada mudou, o ser é uma essência que é indivisível, que é imutável. E aí você entende, tá, o imobilismo defendido por Parmênides, tá, e o mobilismo defendido aí por Heráclito. Por que é que a gente comenta esses dois indivíduos? Porque são filósofos que trouxeram à tona uma discussão lá pelo século V a.C., tá? E que até hoje faz parte das discussões. Mas independente do mobilismo e do imobilismo, ambos contribuíram para que a filosofia evoluísse. E aí você entende, tá, que os pré-socráticos deram uma contribuição enorme no avanço da filosofia. Saíram aí da consciência mística para uma consciência racional, saíram do mito para o logos, que é a experiência diária, e em função disso aí, nós passamos a ter a possibilidade de pensar diferente, de agir diferente e sermos diferentes nos dias atuais, independente de a gente se tornar adepto do mobilismo ou então do imobilismo, ok? E aí, nós fechamos essa aula de hoje e a gente se encontra nas próximas edições. Um abraço e até a próxima.